Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abrir a sua palavra, a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pai maravilhoso, sendo o teu Espírito o portador e o revelador da palavra, que tu realize em cada um de nós, pelo teu Espírito, aquilo que o Senhor tem designado para cada um nesta manhã tão agradável, em nome de Jesus. A igreja de Deus, o texto começa assim: a igreja de Deus. É dessa igreja, irmãos e irmãs, que eu quero falar nesta manhã. A igreja de Deus. Tem muitos donos de igrejas por aí, mas a igreja de Deus não é de ninguém. Ela é de Deus. Ela tem um dono que faz questão que ela seja inteiramente dele e somente dele, e ninguém tasca. Ninguém e nada pode tascar a igreja de Deus. O diabo, o maligno, não pode tocá-la. O mundo não pode seduzi-la. E o pecado não pode profaná-la. A palavra igreja, irmãos, aparece pela primeira vez no Evangelho de Mateus, e ali a palavra igreja significa, está designando a nova criação, o novo povo de Deus, os regenerados, um grupo que Deus iria formar a partir da ressurreição de Cristo. A igreja é formada de pessoas regeneradas e salvas e nada mais. Nada mais. Ela não tem nada com organização humana. Ela não tem nada com autorização de quem quer que seja para ser instituída. O Senhor Jesus disse: eu edificarei, instituirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele formou a sua igreja, irmãos e irmãs, de pessoas regeneradas somente. A palavra igreja vem de uma palavra que quer dizer eleitos. Eleitos. Um eleito, mais um eleito,
mais um eleito é igual à igreja de Deus. Jesus não falou? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí está a igreja de Deus. E a igreja de Deus é só isso e nada mais. Um estudioso antigo, tem uma definição de igreja que eu gosto muito. Ele definiu assim: igreja é um grupo de pessoas regeneradas que se reúne debaixo da lei de Cristo em qualquer lugar para promover o reino de Deus, primeiro neles próprios, segundo no mundo. A igreja de Deus, irmãos e irmãs, é possuidora da verdade, da palavra de Deus, é identificada com Cristo, é real, é viva, é renascida. O meu desejo é que você pertença à igreja de Deus. Eu não quero saber onde você vai aos domingos, ou aos sábados, ou qualquer outro dia da semana. Não me interessa saber que lugar você frequenta, que denominação você pertence e de qual organização você faz parte. Apenas quero saber: você pertence à igreja de Deus? Você faz parte da igreja de Deus? Quais são as características da igreja de Deus? Que marcas podem identificá-las? Se você estiver interessado em saber, lhe apresentarei nesta manhã algumas dessas marcas da igreja de Deus. Vamos usar o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. O irmão vai ler os 10 versículos. Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus,
para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Gostaria de destacar 5 marcas dessa igreja de Deus. E a primeira marca está aí no verso 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A igreja dos Tessalonicenses, preste atenção agora, em Deus, o Pai, e é em também, e no Senhor Jesus Cristo. A primeira marca é que a igreja de Deus, ela está identificada com Deus mesmo. É uma igreja identificada com Cristo. O ponto importante não é a localização geográfica onde a igreja se reúne ou se reunia, mas a localização espiritual dela. Diz o texto aí que em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. É uma igreja, irmãos e irmãs, localizada em Cristo. É uma igreja situada em Cristo. Que endereço maravilhoso é o endereço da igreja de Deus. Os Tessalonicenses estavam em Cristo. Sua localização, irmãos e irmãs, é essencial. Sua localização em Deus, em Cristo, é essencial. É em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Nesse endereço já podemos perceber o sentido espiritual profundo do significado da igreja. Percebemos aqui, irmãos e irmãs, uma igreja identificada totalmente com Deus. Ela está em Deus e Deus está nela. Essa união com Deus só é possível em Cristo, porque estar em Deus significa estar em Cristo. Só é possível essa identificação maravilhosa, só é possível em Cristo, irmãos, em Cristo. Esse é o projeto eterno de Deus, é o supremo propósito de Deus. Paulo falou isso em Colossenses, capítulo 1, verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós. Existe uma união muito profunda aqui, irmãos e irmãs. A igreja estava em Cristo e Cristo estava nela. Em Cristo significa identificado com Ele, desde a cruz até ao assentar eterno nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo significa crucificado com Cristo, ressuscitado com Cristo, e Cristo em nós, e em nós vivendo em nós a sua vida.
Essa nossa identificação com Cristo, irmãos e irmãs, foi pensada na eternidade passada, quando ainda não existia nada criado, mas se tornou nossa experiência a partir da cruz. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus dizendo: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Tudo começou nessa atração de Cristo. Tudo começou quando Cristo nos atraiu, nos identificando com Ele, mesmo naquela cruz. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nós em Cristo, Cristo em nós, a pessoa de Cristo em nós é o projeto maravilhoso de Deus desde o início. Mas, como sabemos, o homem pecou e se transformou num pecador, e Deus o Pai não vai colocar o seu Filho puro e santo dentro de um pecador cheio de pecado, cheio de iniquidade, cheio da sua natureza pecaminosa e imunda. Nós não fazemos isso. Deus vai fazer? Não vai. Imagine os irmãos e as irmãs, uma senhora que fez caprichosamente uma geleia de morango. Está uma delícia. Mas quando ela vai apanhar o pote de vidro para colocar lá a sua geleia, ela percebe no fundo do pote algumas moscas varejeiras mortas e também uma barata morta. Você acha que a mulher vai colocar lá a sua geleia? Você colocaria? Vocês já estão com asco só de ouvir? Qual o procedimento indicado nesse caso? Remover com cuidado toda a contaminação, lavar bem o pote com água quente e detergente, para aniquilar todas as bactérias, resíduos e cheiro ruim que está no pote. Depois secar bem com um pano limpo, e aí o pote está pronto para receber a geleia de morango. Deus também é assim, irmãos. Deus não iria colocar o seu Filho dentro do nosso pote contaminado pelo pecado. Só de pensar que Deus faria isso já é uma profanação, já é um absurdo, já é nojento. Só em pensar que Deus poderia fazer isso já é pecado. Irmãos e irmãs, qual o procedimento de Deus? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 19 e 21. Verso 19 e o verso 21. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas,
será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Viu aí, irmão? Diz o texto que se você diz que é dele, se você diz que é nascido de novo, que é de Jesus, o que o texto está dizendo para você? O que o texto está dizendo para nós? Aparte-se da iniquidade. Aparte-se. E depois diz que, no verso 21, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. O nosso vaso tem que ser purificado, tem que remover toda a contaminação, toda a sujeira que está dentro, para receber Jesus Cristo, para ser usado por Deus. Pedro, antes da sua regeneração, entendia que o Senhor não poderia ser colocado nele. Lucas, capítulo 5, verso 8. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Senhor, ausenta-te de mim. O Senhor não pode estar em mim. O Senhor não pode entrar em mim. O Senhor não pode viver em mim. Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, imundo, sujo, portador de uma natureza iníqua. Você sabe como se chama isso, irmãos e irmãs? Isso se chama honestidade. Honestidade. Mas nem todos têm essa honestidade de reconhecer a imundície que é a sua natureza, de reconhecer que o Santo de Deus não pode vir morar numa casa imunda. Essa primeira marca da igreja de Deus é que ela é uma igreja identificada com Cristo, é uma igreja crucificada, ressuscitada, ressurreta com Cristo. Um único versículo sintetiza essa igreja identificada com Cristo. Gálatas, capítulo 2, o verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vive não mais eu. Já estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. Aqui está a igreja de Deus. Nessa nossa identificação com Cristo, nós estamos verdadeiramente libertos do pecado. Primeiro, porque morremos para o pecado em Cristo na cruz. Segundo, porque ressuscitamos com Cristo em novidade de vida, que substitui o viver velhusco do velho homem. Esta vida nova é Cristo em nós. Esta vida de Cristo em nós, irmãos e irmãs, vence o pecado. A vitória contínua sobre o pecado. Esta é a primeira característica da igreja de Deus. Uma igreja identificada com Cristo, uma igreja
onde o princípio fundamental, prático e funcional é: não mais eu, mas Cristo. Depois, voltando para Tessalonicenses, o verso 4, podemos observar aí mais uma característica dessa igreja de Deus. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A igreja de Deus é uma igreja eleita. Ela é eleita de Deus. A primeira coisa que a igreja de Deus precisa reconhecer é a sua eleição. O termo eleito significa escolhido, separado, selecionado. A igreja é a preferência de Deus, irmãos e irmãs. Os regenerados são os preferidos de Deus. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação. Depois, isso se tornou fato quando Cristo nos atraiu naquela cruz. Essa eleição está controlada por Deus mesmo. Irmãos e irmãs, a eleição prova para nós que somos amados de Deus em qualquer circunstância. Não tem um dia, irmão e irmã, que eu duvide do amor de Deus para comigo. O eleito ganhou a confiança no amor de Deus em toda circunstância da sua vida. Todas as coisas acontecem para o bem na vida de um eleito de Deus. Os eleitos de Deus não poderão jamais ser enganados, e todas as armadilhas e acusações contra os eleitos não subsistem. Alguém poderia questionar o seguinte: você quer dizer que vocês são os peixinhos de Deus? Vocês são os protegidos de Deus? Perfeitamente. Somos. Os eleitos são a menina dos olhos de Deus. Deus supre o seu eleito. Nunca vai chegar o dia, irmãos, que Ele vai dizer para nós: esta é a última vez, viu? Alguém poderia questionar também: isto não nos deixaria com orgulho? Não, irmãos e irmãs, pelo contrário, a pessoa eleita se torna humilde. A eleição não é baseada no mérito nosso. A eleição é graça de Deus. Graça é Deus dando tudo e fazendo tudo a quem nada merece. Um eleito nunca vai ter a condição de se gabar. Foi Deus que nos escolheu. Foi Deus que me escolheu. Eu não merecia nada. Eu merecia ser preterido e Ele me preferiu. Eu merecia o inferno e Ele me escolheu e me pegou deste mundo, me crucificou, me ressuscitou com Ele, me deu a sua vida, veio viver em mim e ainda me deu o seu céu inteiro. Fez-me herdeiro de um novo céu e de uma nova terra que Ele ainda vai criar. Irmãos, Deus não tinha nenhuma necessidade de nos escolher. Por que Ele me escolheu? Você já pensou nisso?
é importante. Por que Ele me escolheu? Para fazer parte da sua eleita, que é a igreja. Por que não escolheu um outro no meu lugar? Por que alguns não e outros sim? Essa é uma questão difícil de entender, até mesmo do ponto de vista biológico. O nosso nascimento físico é um milagre. O nosso nascimento biológico, o nosso nascimento físico é um milagre de Deus. Segundo informações que eu peguei, informações médicas, em um universo de 80 milhões de espermatozoides, apenas um vai fecundar ou alguns. E esse que fecundou é exatamente você. E de cada óvulo fecundado, tem mais ou menos 50% de aborto natural. E você nasceu. Você não gosta do seu jeito? Você é um milagre. É um milagre inquestionável. A nossa vida neste mundo é uma eleição, é uma seleção extraordinária. E no sentido espiritual, no sentido eterno, a coisa é maior ainda. Deus, em sua soberania, chama aqueles a quem Ele quer salvar, a quem Ele move pelo seu amor. Irmãos e irmãs, todo dia eu coloco a cara no chão, no sentido espiritual, e agradeço a Deus, ao Pai, pela minha eleição. Por causa do pecado, ninguém tinha o direito de ser escolhido. Ninguém. Se houver alguma qualidade na pessoa, não é graça. O critério deste mundo é selecionar os melhores, os bons. A cultura, irmãos, deste mundo é uma cultura espartana que pega os melhores, escolhe os melhores. Esse é o critério deste mundo, o vestibular. Aprova os melhores. O esporte. No esporte são escolhidos os melhores. Nas empresas são selecionados os melhores. A nossa sociedade só dá atenção para os melhores. E os melhores são premiados. São colocados no pódio, lugar de honra. Mas os apoucados e insuficientes são descartáveis, são jogados fora e viram escória. Mas a escolha de Deus não segue esse critério. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. Irmãos e irmãs, nós precisamos ter consciência disso. A igreja é eleita, não merecia, e aqui é que brota a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão contínua, a nossa alegria. Vamos ver. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Irmãos, o que Deus faz aqui é algo considerado um absurdo para os critérios
do mundo. Ele escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas vis. Irmão, irmã, o arrastão de Deus só pega bagulho, lixo. Mas Ele salva essa coisa ruim. Para que serve a graça? Para que serve a misericórdia? A misericórdia é o lugar dos fracassados e dos indignos. Jesus veio a este mundo cheio de graça, cheio de misericórdia, para salvar aqueles que Ele escolheu pela sua graça e que não tem condições nenhuma. Os homens, principalmente os religiosos, ficam irritados com a graça, porque querem fazer para merecer. Você imaginou o Felipão escolhendo um grupo de várzea, um grupo de perna de pau e levando para a Copa? Ele não faria isso, de jeito nenhum. Talvez se levasse o pessoal da várzea fosse melhor. Ele não faria isso. Ele levará os melhores. Agora com Deus é diferente, irmãos. Deus sempre leva o pior. A salvação, a minha salvação, a sua. A salvação é a história do pior que se tornou o melhor em Cristo. O pior que se tornou bom em Cristo. Por que muitos não são salvos? Porque se acham bons, merecedores, justos aos seus próprios olhos, se acham direitinhos segundo os seus próprios conceitos, têm méritos e têm condições. Esse tipo de gente não sabe o que é graça. E sabe o que vai acontecer com ela? Vai apodrecer no inferno. E bem feito. Ainda é pouco. Porque Deus desceu, cheio de graça, fazendo uma obra tão maravilhosa para nos salvar disso. E a pessoa ainda rejeita. Essa igreja de Deus não faz parte da seleção do Filipão, né? É uma igreja perna de pau, mas ela faz parte da seleção de Deus. Ela foi eleita. Irmão e irmã, você não se alegra? Não mexe com você? É por isso que eu sou assim, irmãos. Aí não tem tempo ruim quando a questão é Deus. Não tem jeito. Eu já disse isso aqui. As minhas prioridades são estas. Primeiro é Deus, irmãos. Não tem concorrente para Ele. Não tem dor nenhuma, não. Estou empolgado com Ele. Depois de Deus, vem a minha mulher, a Edna. Porque eu escolhi ela. Essa coisa de escolha é gostosa, né? Ela me escolheu. Ninguém pode se meter no meio. E depois dela vem os meus filhos. Depois dela. E depois dos meus filhos vem os meus amigos. E depois vem o trabalho. Sou eleito, irmão. Não mexe, não? Vamos ver uma outra característica. Versos 5, 6 e 8. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo,
porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. A igreja de Deus é uma igreja identificada com Ele, identificada com Cristo. É uma igreja que está em Cristo e Cristo está nela. É uma igreja crucificada. É uma igreja onde a vida de Cristo se manifesta e nada mais. A igreja de Deus é uma igreja eleita, coisa gostosa. Eu não merecia, eu merecia o inferno, mas Deus me escolheu com a sua graça, e com a sua graça me salvou para Ele. Agora a igreja de Deus tem uma mensagem, irmãos e irmãs. A mensagem da igreja é o Evangelho, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder, e no poder do Espírito Santo. Porque por vós soou a palavra do Senhor, que é o Evangelho. Paulo deixou nítido qual era a sua mensagem, quando diz aqui, porque o nosso Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é exatamente o que nós estamos chamando nesse estudo de identificação com Cristo. O Evangelho é a morte e a ressurreição de Cristo, e a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Todo o poder de Deus, irmãos e irmãs, está concentrado neste Evangelho. Paulo pregou o Evangelho porque amava as pessoas e queria que elas experimentassem o poder do Evangelho, sendo salvas por ele. A igreja de Deus é portadora do Evangelho. O Evangelho, diz aí, ecoou da igreja. A missão de uma igreja renascida é pregar o Evangelho e nada mais. Se não tem o Evangelho, não é a igreja de Deus. Se não tem o anúncio do Evangelho, não é a igreja de Deus. E quero dizer mais: nada pode ser mais nocivo do que uma igreja que não prega o Evangelho. Ela é uma peste na face da terra, porque ela está mandando pessoas para o inferno. Outra característica está aí no verso 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. A igreja de Deus é uma igreja identificada com Deus, é uma igreja eleita, ela foi escolhida por Deus, ela é a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tascar a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela tem uma mensagem, ela é portadora do Evangelho, o Evangelho da nossa morte e da nossa ressurreição, juntamente com Cristo. A igreja de Deus é sofredora e do Senhor, recebendo a palavra em meio muita tribulação, com gozo
do Espírito Santo. Uma igreja identificada com Cristo na sua morte e na sua ressurreição é sofredora. Um pouco desse sofrimento já passamos e estamos passando. Mas, irmãos e irmãs, Paulo diz aqui, em muitas tribulações. Ele fala em muitas tribulações. Isso quer dizer que vamos ter muitas tribulações na nossa vida, neste mundo. O que vem por aí é terrível. O que vem por aí, angústia, tribulação, sofrimento, pressão, perseguição. A igreja de Deus vai ser sacudida nos tempos do fim. E eu creio que nós já estamos naquele período que Jesus falou. Quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Estamos na manhã do vermelho sombrio de que Jesus falou no cenário mundial, indicando que tempestades contra a igreja de Deus, de Cristo, estão em andamento. Satanás, irmãos e irmãs, jamais irá tolerar uma igreja identificada com Cristo e que prega o Evangelho. Mas esta igreja é capaz de absorver o sofrimento com alegria. Aqui diz alegria do Espírito Santo. Passar por tribulações xingando, nervoso, lamentando, praguejando, com amargura, qualquer pessoa passa, mas com gozo, com alegria, é um milagre. É a vida de Cristo em nós. É Cristo em nós. E por último, no verso 10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A igreja de Deus também tem esta característica, esperando por Ele, como uma noiva apaixonada espera pelo seu noivo. Ela vive aguardando do céu o Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus espera por Jesus porque está desejosa por Ele. A palavra esperar no texto, tempo presente, indica uma espera contínua. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Esperando Jesus, com uma noiva apaixonada, espera pelo seu noivo, que ela ama. É isso que quer dizer amar a vinda do Senhor, é amar Ele profundamente. Ela vive com expectativa. Buda, Confúcio, Maomé não prometeram voltar como Jesus prometeu. A minha esperança, irmãos e irmãs, não são apólices de seguros, aposentadoria confortável, programas políticos interessantes.
mas o retorno esperado de Jesus para me arrebatar, livrando-me da ira, da grande tribulação que vai vir. A vinda de Cristo é iminente. Significa que pode acontecer a qualquer momento. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Nesse verso que eu li, aparece essa palavra Maranata. Maranata significa, irmãos e irmãs, o Senhor vem, ou ainda, o nosso Senhor vem, em razão das tribulações da igreja primitiva, tribulações fortes. Essa palavra Maranata parece ter sido uma palavra de estímulo entre os antigos cristãos. Uma palavra de estímulo entre os irmãos da igreja primitiva, os irmãos do primeiro século, segundo século, os irmãos perseguidos, principalmente do primeiro século, irmãos perseguidos. A perseguição era muito forte. Então, quando o irmão estava sofrendo bastante, estava sendo perseguido, havia um sofrimento muito grande, então se dizia para ele: Maranata, irmão, aguente firme, aguente aí, está passando, o Senhor vai voltar, vai colocar fim a esse sofrimento. Então eu também encerro essa meditação desta manhã desejando para os irmãos Maranata, Maranata para todos vocês.